Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber ela aqui nos nossos estúdios Papo Ligeiro. Ela que é graduada em Direito, é delegada de polícia, titular da delegacia especializada no atendimento à mulher de Rio Verde. E também é autora do livro Uma Análise de Violência Sexual de Meninas à Luz dos Direitos Humanos. Doutora Jaqueline Cielks. Boa tarde, doutora. Tudo bem com a senhora? Isso mesmo, boa tarde. É uma satisfação estar aqui, principalmente porque nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é a proteção das mulheres. Espero ter falado o sobrenome da senhora corretamente. Não tem problema não, esse sobrenome é difícil mesmo. Pessoal, mas antes da gente iniciar, peço que você se inscreva lá no YouTube, Papo Ligeiro, e siga-nos no Instagram, Papo Ligeiro, tudo junto. Doutora, sabemos que o direito possui uma vasta gama de atuações. Por que a senhora escolheu se tornar delegada de polícia? Então, na verdade, com 5 anos, eu decidi que eu queria fazer concurso público. Quando eu tinha 5 anos, eu morava em São Paulo, capital, e meu tio morava numa casa ao lado da minha. Uma casa muito simples, muito humilde. Morava ele, a minha tia e o filho deles. E ele estudava muito para concurso. E um dia ele passou no concurso para promotor de justiça, ele tinha 23 anos, e ele saiu dessa casinha, bem humilde, e mudou para um apartamento super chique no centro de São Paulo e comprou 2 carros zero, um para minha tia e um para ele. E lá naquele momento, ainda muito pequeno, eu falei para o meu pai, eu quero ser como ele, o que eu tenho que fazer? E aí então meu pai disse, ele fez um concurso público, você tem que estudar, se dedicar, com muita dedicação e empenho, você vai ser como ele. Então desde sempre, né, desde os 5, 6 anos, eu comecei a ler muito, a estudar muito, com o auxílio e incentivo do meu pai, e a me dedicar. Seu pai também era muito estudioso, né? Sim, meu pai também era muito estudioso, ele também fazia concurso público, ele passou no concurso público do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a gente morou em São Paulo muitos anos, mas depois ele decidiu deixar porque eu tenho bronquite. E a poluição de São Paulo me fazia muito mal. Com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, nós mudamos para o interior de Mato Grosso do Sul, em Aparecida do Taboado, onde eu cresci e fui criada. Em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, tinha a faculdade de Direito. Então, eu fiz a faculdade lá e assim que eu me formei, eu comecei a fazer concurso. Já no último ano, eu passei no concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mudei para Campo Grande e lá eu comecei a estudar, né, para fazer concurso para promotor, para juiz, e o delegado surgiu no meio desses estudos e eu passei no primeiro para delegado que eu fiz, que foi em Santa Catarina. Depois eu fiz aqui, passei nos 2 e escolhi ficar aqui em Goiás, porque é mais perto de Mato Grosso do Sul, onde mora minha família. E agora já é uma abobrense, vamos dizer assim. Sim, já até ganhei o título de cidadão rioverdense. Bom demais. Defesa da mulher. A senhora diz em sua biografia, abre aspas, exerço a função de delegada de polícia do estado de Goiás na delegacia especializada no atendimento à mulher de Rio Verde. Profissão na qual encontrei minha vocação em proteger e defender mulheres vítimas de violência. Fecha aspas. Como que é isso? Então, quando eu assumi o concurso de delegado de polícia, em 2010, eu tinha um certo preconceito com a delegacia da mulher. Eu estava no 1º distrito de polícia e eu fazia plantões e atendia as mulheres vítimas nos plantões. Mas é um atendimento muito complicado, muito difícil, porque o agressor, ele é o marido ou ex-marido, pai dos filhos da mulher. É uma pessoa normalmente muito próxima. Muito próxima. É diferente de um crime de roubo. Porque no roubo, a vítima quer a todo custo punir quem lhe roubou. Diferente do caso da violência contra a mulher. Então, você tem que ter um pouco mais de humanidade, de paciência, de empatia. E isso no plantão é muito complicado. Então, eu tinha um certo preconceito com relação a essa questão. E também é muito fácil a gente julgar. Essa mulher aqui de novo, ela já esteve aqui no mês passado, agora ela está aqui, ela voltou com este homem. Mas na época eu não tinha muito conhecimento. E aí, quando a doutora Renata se aposentou da delegacia da mulher, eu pensei, eu quero assumir esse desafio, né? Eu era a única delegada mulher aqui na época, a doutora Thaisa era delegada regional, então só tinha eu para assumir o lugar dela. Eu falei, não, eu quero ir. E aí eu assumi a delegacia da mulher e me deparei com um cenário que até então era desconhecido para mim. Nós temos todos os dias 5
ou 10 novos casos de violência contra a mulher em Rio Verde. Então, lá na Delegacia da Mulher, chega Isso em Rio Verde. Isso em Rio Verde. Então, de 5 a 10 novos casos. E tem um padrão de violência contra essas mulheres. A fala é a mesma. 5 a 10 novos casos, fora os casos que se repetem. Sim, fora os casos que se repetem. Uhum. A gente instaura uma média de 900 inquéritos no ano. Mas nem toda denúncia vira inquérito. Né? Só quando a mulher representa ou se é lesão corporal. E aí, eu notei que tinha muita coincidência nos relatos das vítimas. Às vezes, parecia que o agressor era marido das duas. Então, uma acabou de me narrar uma coisa, eu atendi a outra mulher, estava narrando a mesma coisa. E eu falei, gente... Isso aqui, ele não é um tipo de violência como eu vou ter que estudar. Foi aí que eu fui fazer um mestrado que deu origem ao livro. Eu falei, eu tenho que estudar sobre essa temática dessa violência contra a mulher, a violência de gênero, essa desigualdade que há entre homens e mulheres, principalmente no âmbito doméstico, e eu quero entender para poder ajudar essas mulheres. Porque a mulher é vítima, mas ela tem uma dependência, não só econômica, mas também tem a dependência psicológica. Ela também, às vezes, tem medo, às vezes ela pensa nos filhos, às vezes ela pensa na sogra. Muitas vezes a mulher continua com o homem porque ele ameaça ela de que se ela largar dele, ele vai fazer alguma loucura, tipo matar ela. Ela fica meio que na obrigação de estar com ele. Acontece isso? Sim, acontece. É muito comum a mulher falar, olha, eu demorei a ter coragem de denunciar porque ele me ameaça, diz que vai matar meus filhos, diz que vai matar minha mãe, diz que vai me matar. E a gente vê todos os dias na TV notícias de que isso cada vez mais está acontecendo, as mulheres ficam com medo. Mas aqui em Rio Verde... Nós, desde 2016, quando eu estou na Delegacia da Mulher, nós não temos casos de mulheres com medidas protetivas que o homem matou a mulher e matou os filhos e se matou em seguida. Nós não temos casos. Quando o homem mata a mulher, é o chamado feminicídio. Quando ele mata a mulher pelo fato dela ser mulher. Tem uma distinção. Ah, tá. Não é qualquer homicídio de mulher que é feminicídio. Tá. Porque feminicídio é uma palavra nova. Não, a palavra em si não é nova, é uma tipificação nova no Código Penal. Então, nós temos o artigo 121 do Código Penal, que tem uma série de qualificadoras. Essas qualificadoras são causas que aumentam a pena em virtude do motivo que levou a pessoa a matar a outra. No caso do feminicídio, a gente tem uma causa de aumento porque o homem, em virtude da sua discriminação contra a mulher, ele se sente melhor que a mulher, ele se sentiu no direito de tirar a vida da mulher. Então, é um exemplo muito comum que, inclusive, já foi aceito pelos nossos tribunais. O homem que foi traído vai lá e mata a mulher em virtude da traição. Até 1991, no Brasil, esse homem podia alegar que ele matou em virtude de legítima defesa da honra. E os tribunais aceitavam essa alegação. Ele não era punido por conta Ele disso. não era punido. Mas isso mudou, isso não funciona mais assim. Mas vamos supor, num caso de um assalto à mão armada, que o homem, um bandido, mata a mulher. Já não é feminicídio nesse caso. Não é. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Se fosse uma mulher, se fosse um homem, ele matou essa mulher. Se fosse um homem, ele teria agido da mesma forma? Essa é a pergunta-chave. No caso de um assalto é complicado você saber. Talvez sim, mas talvez se ele não. é assaltante... Agora, se ele é assaltante só de mulheres... Mas vamos supor que ele... tudo bem. Mas eu falo assim, no caso de um assalto que ele não mata é feminicídio. o marido, a mulher, a família inteira. Não é feminicídio. Não é feminicídio. Feminicídio é algo muito específico. É algo muito específico, geralmente... marido, ex-marido, né? Essa discriminação, esse domínio que os homens exercem sobre as mulheres. O pior lugar para a mulher se sentir segura é dentro de casa? Isso mesmo. É mesmo? Você está entendendo, hein, de violência doméstica. E a questão da Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela decorre dos tratados internacionais que protegem a mulher. Só que, tanto o tratado da ONU quanto o tratado aqui no âmbito americano, que é a Convenção de Belém do Pará, eles protegem a mulher em face de qualquer tipo de violência. A Lei Maria da Penha ela é mais específica que esses tratados. É uma proteção doméstica. É uma proteção doméstica, por quê? Porque foi visualizado que o lugar mais perigoso, onde a mulher sofre mais violência, é no âmbito doméstico. Então, a Lei Maria da Penha foi mais específica nessa situação e, por isso, ela é considerada uma das 3 melhores leis de proteção à mulher no mundo. Já o homem, por exemplo, no estádio de futebol, no trânsito,
ele corre muito mais risco de vida. A mulher já é dentro Isso de casa, mesmo, né? isso mesmo. Rio Verde é uma cidade segura ou não para as mulheres? Como é que é Rio Verde na sua visão hoje? Nilson, eu posso falar, sem sombra de dúvidas, que sim, que é segura. Por quê? Eu tenho dados bem importantes que mostram isso com clareza. Então, nós pedimos cerca de 1.200 medidas protetivas por ano em Rio Verde. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a média é essa. Medidas protetivas é uma proteção que se dá à mulher que foi lá e falou que está sendo ameaçada. Prevista na Lei Maria da Penha. Nesse sentido. Isso. Então, ela pede... Ele está me ameaçando, eu estou com medo, eu quero tirar ele de casa. O juiz vai lá e manda ele sair de casa. Se ele não sair, ele descumpre a decisão do juiz, ele vai preso. Chegar a 100 metros, 200 metros. Sim, esposa, também ligar, entrar em contato, mandar mensagem. Então, tudo isso, né, a gente tem um rol de mais de 20 medidas protetivas. Elas servem para proteger, só que elas precisam ser fiscalizadas. E aqui em Rio Verde nós temos, né, uma rede de proteção e uma rede de apoio à mulher que funciona. Então hoje, a mulher foi na delegacia, pediu a medida protetiva. Se ela foi até 4 da tarde, o fórum funciona até às 7. Até às 7 ela tem uma decisão deferindo aquela medida. Em 99% dos casos, assim, então. muito rápido. Porque a atitude tem que ser rápida, né? Isso. Senão ela perde o efeito. A investigação, às vezes, para a gente concluir o inquérito, demora um pouco mais, mas essa medida é rápida. E aí, o que acontece? Quando o juiz defere a medida, ele já manda um e-mail para a delegacia da mulher informando que foi deferida e manda também um para a Patrulha Maria da Penha, que é da PM. A Patrulha Maria da Penha pega essa medida e vai para a rua fiscalizar as medidas que o juiz deferiu. Visita a mulher. Então, por exemplo... É uma fiscalização do que foi determinado pelo juiz. Porque não adianta o juiz determinar e não ter fiscalização. É isso. Esse que é o ponto. E aqui funciona. Então, e a mulher também... Mas aqui funciona por quê? Aqui funciona e nos outros lugares não funciona ou está funcionando em todos os lugares? Qual que é o problema? Nós temos 246 municípios em Goiás. Certo. Somente 24 têm delegacias da mulher. E somente 6 municípios têm juizado da mulher. Então, quando a gente tem um juiz para lidar com tudo, demora mais, demora até 2 dias. A lei prevê o prazo de 2 dias. A Defensoria Pública Rio Verde não tem. Não tem. Mas ela age nesse sentido também? Age em Goiânia. Aqui em Rio Verde nós... Aqui não tem. Mas aqui nós temos o Núcleo de Prática Jurídica da UNRV, que é parceiro da Delegacia da Mulher. Então, sendo necessário, a mulher precisa resolver uma questão de pensão alimentícia. A gente já encaminha ela para o núcleo atua nessas causas. Ele atua como se fosse uma defensoria. Isso, como defensoria. Aí eu estava falando, então são 1.200 pedidos de medidas todos os anos e nós tivemos feminicídios. Até anotei aqui para não falar o número errado. No ano passado foi 1, no ano anterior, 2022, 6, 2023, 4 e 2022, 2 feminicídios. Nenhuma dessas mulheres tinha medida protetiva vigente. O que significa? Que as que tiveram não teve. Que as que tiveram. E eu me recordo de um caso em que a mulher foi vítima de tentativa de homicídio, ela tinha medida, a gente conseguiu achar o sujeito, o agressor, nós interrogamos ele na delegacia, na sexta-feira, e ele disse, não, tá resolvido. No sábado de manhã ele foi no local de serviço dela, esperou ela chegar e deu 7 tiros nela. E ela tinha as medidas, esse foi um caso, mas ela não morreu. E um outro caso de uma mulher que foi morta na pizzaria, nesse caso ela foi assassinada, ela tinha medidas, só que ela própria descumpria as medidas. Ela reatava o relacionamento, e aí ela depois tinha um namorado, ela se encontrava com o namorado e ficava nesse meio, sabe? Então, nós temos esses 2 casos, mas todos os outros, todas as mulheres que foram assassinadas, elas não tinham medidas protetivas. Esse é um número importante. Por isso a importância, né, das mulheres buscarem ajuda. Buscarem ajuda e buscarem informação. Mostra que a medida protetiva, ela ajuda isso muito, né? Ela ajuda muito. Ela faz a diferença. Com certeza, com certeza. Ela inibe o agressor, né? Ela inibe. E a mulher, eu costumo falar o seguinte também, a mulher é a principal responsável para fazer valer a medida protetiva. Por quê? Muitas vezes a mulher pede a medida protetiva, mas ela não denuncia o descumprimento. Esses dias, recebi uma mensagem no meu Instagram. Ele descumpre, ela vai lá e não fala nada. Ela não fala nada. Esses dias recebi uma mensagem no meu Instagram
E aí, porque no meu Instagram eu divulgo muito os direitos das mulheres, falo das medidas protetivas, dou orientação. E aí eu falei sobre as medidas protetivas e uma seguidora veio e comentou. Mas isso é tudo falácia, isso não funciona. Aí eu mandei mensagem para ela. Falei, como assim? Eu sou delegada aqui de Rio Verde, tô te falando que funciona. Qual que é a situação que você está querendo me contar? Ela falou, não, a minha funcionária, ela tem medida protetiva, o ex dela não deixa ela em paz, já veio aqui no serviço várias vezes e nada é feito. Eu falei, me passa o nome da sua funcionária. Ela me passou o nome, eu consultei no Projude, que é o sistema do fórum, tinha medida. E consultei no meu sistema da polícia, não tinha nenhum registro de descumprimento. E eu falei para ela... Ela tinha que ter registrado ela isso. tem que voltar a informar pra gente. Aí eu falei para ela, pede para ela vir aqui na delegacia agora, porque a gente tá aqui esperando ela. Aí a mulher foi ela e a irmã. E era um caso super grave. Aí eu falei para ela, mas como? Você não foi orientada a voltar? Ah, eu fui, mas eu tava trabalhando, tava tão difícil. Eu falei, não, mas você tem que voltar aqui. Isso é uma doença, né? E ela tem que ser tratada, né? Isso foi numa quinta, Nilson. Caso super grave, o cara super perigoso. Na sexta de manhã eu protocolei o pedido de prisão. Na segunda de manhã já tinha parecer do Ministério Público. À tarde saiu o mandado de prisão por descumprimento. Na terça, 7 horas da manhã, a gente prendeu o agressor com 2 armas de fogo. Olha que caso grave. Só que a mulher, ela tem que ajudar. Ela é a principal responsável por sua segurança e também para ajudar a gente a ajudá-la. Não tem como a gente descobrir se está tendo descumprimento, se ela não vai até a gente para informar. Doutora, eu queria falar de uma das empresas do Grupo FETS. É água mineral 13 Tilhas. É um dos melhores pHs alcalinos do Brasil, sinônimo de qualidade. Dani, eu queria só dar uma paradinha. Não tá rodando os patrocinadores aqui, ó. Tá? Então vamos continuar. Doutora, eu queria falar um pouco do lado humano da senhora. Tendo que lidar no dia a dia com tantos temas pesados. Como é que a senhora consegue lidar com isso? Deus em primeiro lugar. Eu tenho uma teoria de que essa vida é passageira e o que importa... A teoria não, é o que está na Bíblia, né? O que importa é a vida eterna. Então, toda dificuldade, todo sofrimento que eu enfrento aqui, lá na delegacia, atendendo casos tristes, né? Que nos abalam, eu tenho em mente, isso é só passagem, eu tenho que passar por isso, eu vou fazer o meu melhor para ajudar essa mulher, para ajudar essa vítima, e tem algo muito melhor me esperando. É só eu ficar firme e seguir em frente. A senhora já comentou, mas eu até escrevi aqui, que eu gosto de escrever uns títulos aqui. Lei do machismo. Legítima defesa da honra. O que foi essa lei? E quando acabou aqui no Brasil? Como é que funcionava isso? O marido podia matar a mulher falando que foi traído e tá tudo certo? Nilson, a lei, tanto a brasileira quanto no mundo, por diversos momentos e ainda hoje, ela concede privilégios ao homem em prejuízo da mulher. Tanto é a luta pelo direito ao voto das mulheres, somente homens podiam votar. Para trabalhar fora, as mulheres até 1934 no Brasil não podiam trabalhar fora. Elas conquistaram o direito, mas precisavam de autorização do marido. Então, assim, se a gente for citar, a gente não termina hoje esse programa. E essas decisões dos tribunais, do júri, inclusive, aceitavam que o marido que fosse traído matasse a sua mulher. Os homens alegavam, ela me expôs ao ridículo, eu fui alvo de piadas, né? Os meus amigos fizeram chacota de mim, isso é muito grave, eu sou um homem distinto da sociedade. Então, nessa situação, nesse contexto, eu não tinha outra saída, que é a legítima defesa. A legítima defesa no Brasil, ela é permitida, mas ela é permitida quando nós temos 2 bens jurídicos de igual valor. Você pode matar alguém para proteger a sua vida. Mas você não pode matar alguém para proteger a sua honra, porque a sua honra ela tem menor valor. Então, nesse período, essas decisões foram aceitas até 1991, tinha o machismo... Foi ontem, em 1991, podemos dizer. Foi ontem. Não, e ainda hoje, os advogados alegam a legítima defesa da honra para livrar seus clientes.
No ano passado, em agosto do ano passado, o STF analisou mais uma vez um caso em que o advogado exigiu o reconhecimento da legítima defesa da honra. Então, mas aí já não tem valor legal mais. Aí o STF falou, não, isso não é aceito. Mas o que isso mostra? Que a nossa sociedade ainda entende, né? Não digo todos, mas é uma parte, que a honra de um homem vale mais do que a vida de uma mulher. E aí, quando eu falo do machismo, muita gente me critica. É um absurdo ela falar isso, ela está generalizando. Mas quando a gente fala em sociedade, a gente fala em sociedade todas as pessoas. Eu não tenho que falar das seres humanos. Em sociedade. E na nossa sociedade impera o machismo, isso é fato. As pessoas... Mas bem menos do que já imperou, né, doutora? As coisas têm... Bem menos... A mulher tem ganhado muito espaço, né? A mulher tem ganhado muito espaço e a gente reconhece isso, mas o natural e o correto seria homens e mulheres ocupando o mesmo espaço em igualdade. Homens e mulheres recebendo o mesmo salário quando exercessem a mesma função e trabalhassem ao mesmo tanto de horas. Só que não é isso que acontece. Homens e mulheres ocupando os espaços públicos, como o poder legislativo, de forma igual. Quantos prefeitos nós já tivemos em Rio Verde? Esses dias eu estava lá na prefeitura. Prefeitos homens eu não sei, mas mulher teve uma. Teve uma, mas eu estive na prefeitura e eu vi as fotinhas dos prefeitos, dos ex-prefeitos. Contei 41. Dos 41, uma mulher. E eu não morava aqui na época, comentei com alguém que só teve uma mulher e a pessoa ainda falou assim pra mim. Mas ela era pau mandado do marido. Eu não sei se é verdade, não conheço. Estive na Câmara esses dias também, no Dia da Mulher. Um monte de fotinha. Lá eu não contei. Os ex-presidentes da Câmara. Quantas mulheres? Nenhuma mulher. Então, a gente está falando igualdade. Mas é porque a mulher não quer ocupar. A mulher não quer ir para a política. Por quê? Porque ela sabe que a sociedade entende que aquele não é o lugar dela. Mas nós já tivemos uma presidente mulher, enfim, eu acho que... Uma. Está sendo quebrado, né? Mas temos candidatas a presidente também. Esses dias... Tem candidatas, eu estava dando uma palestra para a Polícia Militar. E eu falando exatamente isso. Nós tivemos uma presidente mulher. E aí alguém levantou a mão. E deu no que deu. Deu no que deu o quê? Ela foi impeachmentada pelo fato de ser mulher. Então, assim, tá mudando. Tem muitos homens que reconhecem que homens e mulheres são iguais, né? Intelectualmente falando, nós temos as mesmas capacidades. Se a gente pegar esse livro para ler e for fazer uma prova, a gente tem igual capacidade de tirar 10, tirar 9. Depende do esforço de cada um. Depende do esforço de cada um, mas a sociedade não vê dessa forma. Tem uma reflexão que eu vi no Instagram da senhora que eu achei forte. Abre aspas. A cadeia está cheia de homens arrependidos, enquanto o cemitério está repleto de mulheres que perdoaram. Forte essa frase, né? Forte essa frase, mas é a verdade. Então, quando eu trabalho com a prevenção, eu gosto muito de trabalhar com a orientação para a prevenção de crime, para a prevenção da violência. A gente trabalha com o violentômetro. O violentômetro traz uma escala de violência contra a mulher. Para quê? Para a mulher, já logo no início do relacionamento, conseguir identificar se ela está entrando em um relacionamento abusivo ou não. Então, por exemplo, lá no início do relacionamento, ciúmes excessivo. Você tem que trocar essa roupa. Não é legal você conversar com fulano. Agora a gente tem que ter um Instagram para nós dois, porque não é legal você ter um Instagram sozinho, que agora você não tá mais solteira. Controle. Então, esses controles que no início do relacionamento parecem que é amor... mulher que quer controlar o do homem, como é que faz Então, aí muita gente fala isso, só que, Nilson, sabe qual que é o problema? A mulher, quando o homem fala não, ela não mata o homem. O problema dessa questão da violência contra a mulher e da desigualdade do relacionamento é que o homem geralmente age com violência extrema e ele é mais forte que a mulher. Alguém tem dúvida? Que um homem, qualquer homem, é mais forte que qualquer mulher. Se a gente pegar um menino de 12 anos, ele é mais forte que uma mulher. Então, o problema é, nessa desigualdade, a mulher sai perdendo porque o homem age com violência para dominá-la e muitas vezes ele acaba até matando a mulher. Então, esse que é o problema. O dia que nós tivermos, todo relacionamento a gente tem problema, mas no dia que nós tivermos igualdade e respeito recíproco e que a gente não tiver a grande quantidade de feminicídios que a gente tem,
vai jogar fora a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não vai ser mais necessária. Só que hoje essa não é a realidade. Os homens se sentem donos da mulher e para exercer o controle, eles agem com violência. Eu queria sair um pouco do âmbito da mulher, não totalmente, porque não deixa de ter a ver, mas falar sobre o tema do livro da senhora, que é uma análise da violência sexual de meninas à luz dos direitos humanos. De acordo com a reportagem do mês 5 agora de 2024 da TV Senado, apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são denunciados. Na reportagem ainda cita que na maioria dos casos o fato é praticado na maioria das vezes por pessoas próximas da família. É isso mesmo. Bem pesado, né, doutor? É isso mesmo. Quando eu assumi... Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão do livro da senhora. Quando eu assumi a delegacia da mulher, então eu me espantei com a grande quantidade de casos de violência no âmbito doméstico contra mulheres adultas, mas eu também me espantei com o caso de violência sexual contra meninas. E aí eu falei, eu tenho que saber mais sobre isso. Aí foi quando eu fiz o mestrado. No mestrado, eu foquei no estudo da violência de gênero. E na minha dissertação, eu escrevi sobre a violência sexual. Mas essa violência sexual de meninas, mas não necessariamente ser só de meninas, pode ser de meninos Sim, também, né? Pode ser de meninos, mas eu vou explicar para você por que essa pesquisa abrange meninas. Então, quando eu cheguei, vi aqueles grandes casos e esse dado que você trouxe aí, ele é muito importante, por quê? 90% dos casos de abuso ocorrem no âmbito doméstico e somente 10% são denunciados. Ou seja, tinha várias meninas na época, e ainda hoje tem, sofrendo violência que muitas vezes não sabiam que estava sendo vítimas de violência. Aí muita gente pode falar, mas como que não sabia? Uma criança de 6 anos que ama o avô e que ele toca nos órgãos genitais dela dizendo que é carinho, que é brincadeira, né, que ele ama, ele faz bem para ela não percebe que aquilo é um abuso. Ela vai perceber com 12, 13 anos, quando ela entender melhor dessa questão da intimidade. Porque o abuso não necessariamente é o finalmente. Não, coisas mais assim, né? Isso mesmo. Então, lá em 2017, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer o trabalho do Pip Fifi nas escolas. O Pip Fifi conta a historinha, uma historinha bem lúdica, explicando quais são as partes íntimas de meninos e meninas e o que pode e o que não pode. Quando pode tocar e quando não pode. E eu fiz o estudo sobre meninas por quê? Porque lá em 2016, 2017, os tribunais entendiam, aqui em Goiás era um dos casos, que a violência contra meninas menores de idade, ainda que fosse praticada no âmbito doméstico, não seria julgada pelo juizado da mulher. Seria uma violência em face da idade e não uma violência em face do gênero. E eu discordo, porque geralmente o avô abusa das meninas e não abusa dos meninos. Ele abusa da menina porque é uma violência contra mulher. Mulher de idade inferior, mas não deixa de ser mulher. E eu discordava, por quê? Porque isso prejudica. No juizado da mulher, nós temos uma equipe voltada para a proteção, para o atendimento humanizado, com paciência, né, com diálogo. Tudo organizado. E nas varas criminais, que eram quem julgava, na época, os casos de estupro, então o juiz estava lá, o juiz e a equipe, e o promotor, fazendo um atendimento de latrocínio. Né? Fez audiência, aquela audiência pesada. Aí depois vem uma criança que não responde as perguntas, que não fala, que chora. Ele já perde aquela sensibilidade, já não tem aquele tato. Não tem. Então, esses casos teriam que ser julgados pelo juizado da mulher. E aqui em Goiás não era, aqui em Rio Verde não era. E aí a minha pesquisa foi exatamente sobre isso. Como que no âmbito americano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como que eles lidam com isso? Qual que é o entendimento deles? E o entendimento deles é que tem que ser julgado pelo juizado especial. Essa foi a conclusão que eu cheguei. E passou a ser? Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. E assim que eu concluí, eu levei
para uma juíza que era chefe da Comissão das Mulheres no Tribunal de Justiça. Eu entreguei a minha dissertação para ela e depois isso mudou. Não sei se teve influência ou se mudou, ou se mudou. Mas aí no caso quando é com meninos. Aí hoje meninas e meninos são todos julgados no juizado da mulher. Ah, todos. Até o menino. Mas eu tinha essa distinção porque na delegacia da mulher só iam as meninas. Os meninos iam para o primeiro distrito. Isso mudou em Rio Verde ou em todo o estado? Isso mudou em todo o estado. Hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entende que onde não há juizado específico para crianças, vai ser tudo julgado no juizado da mulher. Entendi. Uma vitória forte da Uma senhora. vitória forte. Eu não estou dizendo que... Eu sei, mas assim, deixa de ter contribuído para sensibilizar aquela juíza que estava à frente daquela questão. Por um caso tão complicado, complexo e delicado, né? Porque se lidar com uma criança de 6 anos que foi abusada, muitas das vezes ela não sabe nem dizer o que aconteceu, né? Poxa, tem 6 anos. Não sabe, é isso mesmo. Apareceu um fato que eu assistindo Fantástico esse final de semana, me deparei e lembrei que eu teria entrevista com a senhora. Não sei se a senhora chegou a ver. A reportagem mostra o risco que é de ficar postando fotos de criança em redes pessoais, né? Como no Instagram. E também mostra a conivência de alguns pais cobrando fotos de seus filhos pelados para alguns pedófilos. Ou seja, os pedófilos passavam dinheiro para os pais iam lá e tiravam a foto daquela criança conforme o pedófilo tinha. O pedófilo não tinha o contato físico, mas tinha um contato por imagem. E teve alguns, na reportagem mostrou alguns que tiveram contato físico também, através da anuência dos pais. Como é que faz numa situação dessa? Extremamente grave, extremamente sério, né? E difícil, porque o pai, né? Se o pai tá fazendo uma coisa dessa, você tá doido. Então, todos aí estão cometendo crimes, né? O pai e a mãe tá cometendo crime e o pedófilo também. Só o fato de você ter fotos em seu celular de crianças menores de 12 anos em posição nuas, né, que nem é o caso dessas fotos que eles pediam, em posição erótica, não precisa ser foto de criança mantendo relação sexual, foto de estupro. Só fotos eróticas você já pratica crime. Então, esses pais, ainda que não tivessem contato com o pedófilo, né, os pais também já estariam... Eles vendiam as fotos. Então, o crime previsto lá no ECA é para quem vende, para quem compartilha, para quem armazena, é uma série de condutas. Então, só o fato de ter a foto no celular já é crime. E assim, a gente está vivendo tempos estranhos, né? Como Muito estranho. Hoje tem mãe que mata filho, filho que mata mãe. Eu não sei se é por conta dessa questão que as informações chegam muito mais fácil hoje. Agora, sem aquele pai que tira uma foto do filho e posta na rede social de forma assim, sem vamos dizer assim, querer... Não tem o dolo. Não quer colocar o filho em exposição, quer mostrar que o filho é bonitinho, tal, tá com ele, tá feliz, tal. A senhora é contra isso também? Ficar expondo a criança na rede social? Sim, eu acredito que... Sem más intenções, no caso. Sim, mas o que acontece? Hoje, nós temos um compartilhamento de informações muito grande. Direto a gente vê o golpe em que uma pessoa liga falando, eu troquei o número do telefone, mãe, deposita tantos reais aí pra mim que eu tô precisando. Como que essa pessoa sabe que aquele é o telefone da mãe e que ela é a mãe, com o que ela trabalha, com o que o filho trabalha? Como que a pessoa sabe? É por conta desse compartilhamento. Então, às vezes, a gente faz um estudo na sua rede social, a gente descobre um monte de coisa de você. Com certeza, descobre de todo mundo. Então, e aí depois acaba acontecendo isso. Então, eu acredito que todo cuidado é pouco. Eu tenho um Instagram profissional, que é onde eu compartilho todas as informações sobre a violência contra a mulher, né, meu trabalho e tudo mais. Ele é aberto ao público. Mas eu tenho um outro Instagram, que é onde eu compartilho fotos da minha família, mais restrito. Que é restrito, que é fechado, não é qualquer pessoa que tem acesso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, conforme eu falei na questão da violência contra a mulher, isso vale para tudo. Nós somos o primeiro responsável pela nossa segurança. Então, a gente tem que estar atento e evitar compartilhar essas informações que dá muita informação da minha intimidade para pessoas que eu desconheço. A senhora tem percorrido aí vários locais dando palestras, né? Qual que é o principal conselho que a senhora tem levado para o pessoal que está acompanhando a senhora nessas palestras, para pais, para as mães? Isso, então eu acredito que a gente só transforma a sociedade por meio da educação.
A violência de gênero ela é uma questão cultural e histórica. Nós continuamos repetindo comportamentos que os nossos pais, os nossos avós e os nossos avós tinham sem refletir sobre eles. Então, eu levo essa reflexão para as pessoas pararem e refletirem. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, os afazeres domésticos. Os afazeres domésticos, segundo o entendimento majoritário da sociedade, é que é função da mulher. Por que é função da mulher? Porque sempre foi. Minha mãe cuidava de casa, a mãe dela cuidava da casa, a mulher começa a trabalhar fora, essa função continua sendo dela, o homem se sente no direito de dizer que essa é a função dela, mas espera aí, quem mora na casa? É só a mulher que mora na casa? Não. A mulher, o marido, às vezes um filho menino, uma filha menina. Quem suja a casa? Quem bagunça a casa? Todo mundo. Quem que tem que contribuir para a limpeza da casa, para a ordem da... Óbvio que é todos. Mas por que a sociedade diz que esse papel é da mulher? Porque as nossas mães, as nossas avós, nossas bisavós, elas pegaram isso como encargo por conta da cultura. Eu não estou dizendo que a mulher não pode escolher ser dona de casa. Eu não estou dizendo isso. Tem mulheres... Da mesma forma que o homem também pode escolher. Mas se o homem escolher, como que ele é visto pela sociedade? Mas tem casos que o homem... Sim, mas ele é mal visto. Se a mulher trabalha fora e sustenta a casa e o homem fica em casa, ele é alvo de piada, de chacota. Ele não é um homem forte para a sociedade. Ele não é um homem que merece ser admirado. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Por quê? Porque os cuidados domésticos é função de todo mundo. E é essa reflexão que eu levo, tanto para homens quanto para mulheres. Por quê? Porque a partir do momento em que a sociedade diz que o papel da mulher é cuidar dos afazeres domésticos e ela não cuida, né? Muitos casos de violência acontecem por conta disso. Tem um caso de homicídio aqui em Rio Verde, que o homem matou a mulher porque ela não fazia salada para ele no almoço. Então, ele chegava para o almoço, não tinha salada, eles discutiam. Aí no outro dia ele chegou, não tinha salada, discutiam. Num dia ele chegou mais nervoso, não tinha salada, ele pegou a faca e matou a mulher. Por que que ele exigia da mulher que ela fizesse salada? Porque no inconsciente dele, em virtude da cultura e da criação, era função dela servir ele com o que ele quisesse. E ele podia exigir. Então, a gente pode até falar que está mudando, né, que as mulheres estão trabalhando fora, que está conquistando seu espaço, mas a verdade é que as pessoas, né, os homens, ainda se sentem no direito de exigir comportamentos das mulheres sem saber se aqueles comportamentos são escolha delas também. Doutora, tem a questão dos muros dos condomínios. Muitas das vezes moramos protegidos pelos muros dos nossos condomínios, sem nos darmos conta da realidade que existe lá fora. Quando olhamos violência contra a mulher, abortos clandestinos, casos de pedofilia, que fatos que acontecem todos os dias em Rio Verde, tem muita gente que fica à mercê disso, não sabe o que está acontecendo, não faz nem ideia de que isso acontece na cidade, né? E todo dia tem isso em Rio Verde, né? Pedofilia, aborto clandestino, abuso contra mulheres, todo dia tem. Todos os dias tem. Prisões aqui em média em Rio Verde, só de violência contra a mulher, são 40. Mais de uma por dia. Ou seja, e considerando... 40 por mês. 40 por mês, mais de uma por dia. E considerando que são subnotificados, porque muitas mulheres sofrem muita violência até ter coragem de denunciar, né? Muitas mulheres estão aí sofrendo e nunca estiveram na delegacia. Então, o que eu costumo dizer sobre isso? Porque tem muitas pessoas que me falam, não, isso aí é mimimi, tem muita mulher que não presta, né? Isso aí é coisa lá da periferia. O que eu costumo dizer é o seguinte, o mundo é muito grande para eu julgar as pessoas ou os fatos a partir da minha realidade. A minha realidade, principalmente para quem não lida com o público, quem trabalha no escritório não lida com o público. Então, eu não posso julgar, falar, não, isso não existe. Você tem que estar vivendo aquilo ali para você saber. Dar a opinião de fora é muito fácil. Ou você escuta e reflete o que uma pessoa está falando. Esses dias eu estive numa palestra, numa faculdade aqui de Rio Verde, e quando eu terminei, uma aluna levantou a mão e me disse o seguinte...
Eu fui abusada e eu lido muito bem com isso. Isso tudo que acontece com esse povo que você tá falando aí, é tudo falta de preparo, é tudo mimimi, não é nada disso. Cada um é cada um, né, doutor? Aí foi isso que eu falei pra ela. Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 20. Eu falei, eu tenho o dobro da sua idade, o dobro de conhecimento, tanto teórico quanto prático, porque eu posso te afirmar que eu já li mais de 100 livros relacionados à violência de gênero, e eu acredito que você não deve ter lido nenhum. Então, não tem como eu e você discutir sobre isso. A sua vivência é a sua vivência, mas não é a vivência de outras pessoas. E eu falei para ela mais. Eu falei, num momento de estresse, num momento de angústia, tem pessoas que tiram forças, né, que é a resiliência, para lidar com aquilo e impulsionarem o seu crescimento, e outras não têm forças. Entra numa depressão, comete suicídio. Entra no mundo das drogas. É isso. Então, as pessoas, elas precisam ter um pouco mais de empatia e ter o conhecimento de que o mundo é muito grande para eu julgar os fatos e as situações a partir da minha vivência. Doutora, quando eu coloquei o título Muro de Condomínios, porque Rio Verde é uma cidade rica. Muitos condomínios estão sendo construídos, muitos prédios, e muitas crianças que vivem nesse condomínio, que saem do condomínio para ir para a escola, uma escola particular e voltam, elas não têm noção do que acontece nos bairros mais afastados. E a gente sabe que não tem. E até muitos pais também não têm essa noção. E acontece coisas pesadas todos os dias, né? Todos os dias tem fatos horripilantes acontecendo. Até eu queria que a senhora comentasse um fato que ele é um pouco pesado, de alguns pais que criam suas filhas com o objetivo de tirar a virgindade dela. Isso é uma realidade em Rio Verde também, né? Isso é uma realidade. Só em Rio Verde, no Brasil, né? Isso. Então, isso é verdade. É aterrorizante. Esses dias eu estive num colégio conversando com os pais e muitos se espantaram, falando, não é possível que isso aconteça. E é possível. Talvez é um assunto até pesado. Eu tô olhando para cá para trazer para o papo ligeiro, mas para conscientizar que muitas das vezes você acha que seu filho está protegido do seu lado e olha lá que não tá. É a babá, é uma pessoa que tá ali próximo. O pastor da igreja. Preocupado, você tem que ficar atento, você tem que conversar com seu filho. Então, nós temos muitos casos, inclusive de pais, e muitos pais, eles, na delegacia aqui em Rio Verde, eu nunca me deparei com isso, mas eu já vi casos de colegas que, ao interrogar o pai, eles disseram abertamente, é minha filha, eu criei ela e é meu direito tirar a virgindade dela. Então, isso é extremamente, né, cultural. Horripilante. É cultural para algumas pessoas, foram ensinados assim, foram criados assim, o pai fez isso com as irmãs. Tem muitas mães que dizem, isso aconteceu comigo também, ela vai superar. Minha filha vai passar por isso, ela vai superar. Mas acontece, aqui em Rio Verde eu nunca tive isso abertamente, mas nós temos vários casos de estupros, de pessoas da extrema confiança. Então, pai, padrasto, né, a mulher, avô, tio. A mulher, quando coloca um homem para morar na casa dela, se ela tem filhas, ela tem que conhecer aquele homem, ela tem que vigiar. Infelizmente, a mãe de meninas, ela vai ter que viver pro resto da vida com essas meninas debaixo da sua saia, porque... Sim, e nós temos muito casos, infelizmente eu sou evangélica, né? Eu sou batizada na igreja evangélica, mas nós temos muitos casos de pastores. O bom do pastor é que quando ele é interrogado na delegacia, ele confessa. Ele fala realmente, foi, né, algo errado. Nós não estamos apontando o dedo, né? Nós estamos falando fatos que acontecem na sociedade. Isso. O objetivo do papo ligeiro é mostrar o que acontece. Isso. Então a mãe deixa com o pastor e a pastora acreditando que a criança está sendo bem cuidada, né, que está em segurança, e aí depois de algum tempo ela vem a saber. Então, também tem inúmeros casos nesse sentido. Para a gente já pegar na reta final, eu queria falar um pouco do aborto. Tem alguns casos aqui no Brasil que o aborto é legalizado, porque está tendo uma discussão muito forte agora na questão do aborto, no Senado, Câmara, enfim. Tem alguns casos que é legalizado. Como é que está a questão do aborto? Tem aborto clandestino? Como é que tá? Isso, aqui em Rio Verde eu já me deparei com alguns casos de aborto, mas confesso que não são muitos. Já tive casos de flagrante, em que a gente encontrou o feto enterrado ali perto da UNRV, mas não são muitos casos. O aborto é legalizado no Brasil quando a mulher é vítima de estupro ou quando ela corre risco de vida. Nesses dois casos... Mas vítima de estupro até uma determinada semana.
Então, é isso que o novo projeto quer mudar. Pois é, mas hoje como é que é? Hoje ela foi vítima... Com 30 semanas pode ela abortar. Ela pode abortar. Então, vítima de estupro pode. E também tem um caso que não está na lei, mas que o STF já decidiu que se o bebê, né, o feto, não tem viabilidade de vida, que são os anencéfalos, a mulher também pode abortar. Então, são essas as hipóteses. Esse projeto que está dando muito o que falar é um projeto que pretende exatamente isso que você falou, Nilson. Quer fixar um período, até as 20 semanas, salvo engano, que a mulher pode fazer o aborto. Depois disso... No caso de estupro. No caso de estupro, isso. Não é consensual. Não, no caso de estupro. O aborto pode ser feito até a 20ª semana, por exemplo. Eu não me recordo se é 20ª ou 22ª. Eu acho que é 22ª. 22ª. Então, pode. A partir da 22ª, não pode fazer o aborto. Vai ter que esperar o bebê nascer. Aí ele doa para doação. Isso. Então o projeto não está dizendo que a mulher que foi vítima de estupro não pode abortar. Mas tem um problema aí. Qual que é o problema? Muitas vezes a mulher, ela não percebe que está grávida. A gente vê inúmeros casos na TV de mulheres que descobriram que estavam grávidas com 8 meses. Principalmente quando é uma criança. Quando é nova, quando é mais gordinha, não percebe, né? Quando tem problemas com o ciclo menstrual, atrasa e adianta, não percebe. Tem mulheres que mesmo grávida menstruam. Então, o problema que está se discutindo e as que não perceberam? Só perceberam com 25 semanas, com 30 semanas. Aí como que vai fazer? Os ginecologistas tem que criar essa cultura desse acompanhamento. De acompanhamento. E aí o problema é que esse projeto diz que se você matar o feto a partir da 22ª semana, você está matando uma pessoa e você vai responder por homicídio e não por aborto. É isso que tá pegando. São assuntos pesados, né? Pesados. Vamos para um assunto mais leve? Vamos. Independente de quem venha a ser o próximo prefeito, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos, de praxe. O que a senhora espera que o próximo prefeito de Rio Verde tenha na agenda dele? Com certeza a rede de atendimento e proteção da mulher. Nós precisamos disso. As mulheres vítimas de violência, elas têm necessidades múltiplas. A delegacia, ela só prende o agressor, mas essa mulher precisa cuidar dos filhos, precisa de creche, escola para os filhos, precisa de se sustentar, precisa de pagar um aluguel, precisa de apoio psicológico para ela e para os filhos, assistencial, jurídico, né? Ela precisa entrar de uma estrutura completa. De uma estrutura completa. Até mesmo um apoio à questão de ginecologista para essas crianças, para elas saberem, conhecerem o organismo dela, para se tiverem vítimas de um estupro, que elas identifiquem antes, não elas fazerem ou não aborto, não isso. Mas que elas possam ter noção do que está acontecendo no organismo isso, delas, né? Com certeza. Então, o fato é que as famílias, principalmente as mais carentes, elas precisam de ter esse centro de apoio, esse centro de proteção. Hoje a gente tem. Hoje já melhorou muito do que em 2016, quando eu assumi a delegacia. Hoje eu não estou mais sozinha. Então, se eu preciso de um atendimento de um psiquiatra, eu consigo encaminhar para o CREAS e a gente consegue esse psiquiatra. Muito bom, mas a gente precisa de ter algo mais encorpado, algo que... mais arrojado. E que ninguém sabe. Você sabe que tem uma rede de atendimento? Você sabe onde procurar? Você acha que as mulheres sabem? A mulher foi vítima. E nem os próprios integrantes da rede. Então, muitas vezes a mulher chega toda machucada num postinho e o postinho não sabe para onde... A conscientização na escola é tão importante. Tão importante, que é o trabalho que eu foco. É um trabalho que a senhora faz e eu acho que tem que estar na agenda do próximo prefeito, levar esse tipo de conhecimento. Com certeza. E mostrar, olha, meu filho, você tem uma criança de 5, 6 anos, você tem seu corpinho, ninguém pode chegar e encostar no seu pipinho. É o Pipo e a Fifi. O Pipo e a Fifi faz esse trabalho. Tem que mostrar, porque talvez o pai e a mãe também não tenham consciência de que ele pode ensinar isso para a criança. E a criança, opa, peraí, mas a professora falou que ninguém pode colocar a mão aqui, ué. E ele tá querendo colocar. E nem o próprio pai pode colocar. Não, porque às vezes, né? Como que o pai vai ensinar se o pai é o próprio abusador? Justamente, mas aí a criança ela já começa a ter aquele senso crítico desde cedo. Então,
o governo, querendo ou não, ele vai ter que adotar essas medidas para proteger essa criançada. E a meninada hoje tem muito acesso à informação. A meninada hoje é muito inteligente. Sim, com certeza. A meninada é inteligente, mas elas precisam de ser encaminhadas. Doutrinadas no caminho do bem. Porque senão, muita gente fala, todo mundo tem acesso à internet, mas a meninada fica em qual internet? Qual conteúdo? Conteúdo de qualidade ou não? É isso. Doutora, para concluir, qual o legado que a senhora, delegada Jaqueline, quer deixar para a sociedade? Eu quero deixar um mundo melhor para as mulheres. Eu estou trabalhando para isso, tenho trabalhado para isso, e eu espero que daqui 20, 30 anos, quando eu olhar para trás, aqui em Rio Verde, eu vou me aposentar aqui, né? Vou viver aqui por muito tempo. Eu quero olhar, principalmente aqui em Rio Verde, e falar, nossa, hoje está melhor do que estava lá em 2016. Cada um pode contribuir um pouquinho, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que se o Papo Ligeiro, cada episódio que a gente fizer, tocar a vida de uma pessoa e servir como utilidade aquela informação para uma pessoa, valeu a pena fazer a entrevista. Com certeza. E eu agradeço muito a presença da senhora. Sei que a senhora tem um objetivo agora de vida aí, uma coisa nova que está surgindo para a senhora. Desejo sucesso, sorte. São pessoas igual a senhora que precisam estar à frente, fazendo as coisas acontecerem. Nós precisamos muito de conscientizar nossas crianças, os pais também das nossas crianças. Porque a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler o livro, eu comecei a me deparar com coisas que eu não sabia. Então, assim, são coisas muito importantes que a gente tem que parar para pensar, porque talvez na correria do dia a dia, a gente não para pensar. A gente não para, a gente só fica repetindo os comportamentos sem refletir sobre nada. E fica no automatismo. E o automatismo muitas vezes não é saudável. Mas antes da gente fechar, quero dar um brinde aqui do Papo Ligeiro pra senhora. A senhora não é vegetariana, não? Não, de jeito nenhum. Ai, obrigada. É uma faca. Nossa, excelente. Meu marido que vai adorar, porque é ele que faz o churrasco lá em casa. Aí, a senhora já tem que começar a fazer o churrasco. Verdade. Aí, né? Verdade. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Agradeço muito a presença da senhora. Foi muito agradável conversar com a senhora. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!